Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, o noticiário esportivo do Vasco está pegando fogo. E nesta edição, a gente vai falar muito aí sobre o nosso treinador Ramon Dias, que está com as negociações aí de renovação de contrato encaminhada com o Vascão da Gama. A gente tem novidades para poder passar aí. O Ramon Dias está muito feliz. Informações que a gente tem por conta aí dessa pré-temporada diferenciada que o Vasco vai fazer no Uruguai e algumas negociações aí o Vasco colocou em stand-by, em compasso de espera. Houveram reviravoltas aí com alguns nomes, perfeito, chegada aí de zagueiro conhecido, e a gente vai falar aqui também sobre uma notícia de um camisa 10 que hoje ganhou ênfase no noticiário esportivo do Vasco da Gama, meia que retorna aí ao futebol brasileiro após atuar lá no México, certo? Bom, o seguinte, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para nos conceder a oportunidade, se inscreva, faça parte da nossa família, principalmente você que já foi inscrito, ou você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva. Depois, se você não gostar, você cancela a sua inscrição aqui, certo? Lembrando que a metade das pessoas que nos assistem ainda não são inscritas aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, o seguinte, começar falando aqui sobre essa situação do Ramon Dias. O Ramon Dias está muito contente, está muito feliz, vai estender o seu vínculo com o Vasco da Gama. E o seguinte, ele está muito satisfeito que o pedido dele foi atendido. O Vasco vai fazer a pré-temporada lá em Ponta do Este, no Uruguai. Ele está gostando muito de trabalhar aí com o Alexandre Matos. E essa dobradinha esse ano de multicampeões, Alexandre Matos e o nosso treinador Ramon Dias vai fazer a diferença. Então a gente vai ter a renovação aí de contrato do Ramon Dias, e o Ramon Dias quebrando qualquer paradigma aí que esteja insatisfeito no Vasco da Gama. Esta é a informação. Meus amigos, falando aqui sobre a situação de renovação de contrato, o Vasco está com duas situações ali muito bem encaminhadas, que é a situação do Zé Gabriel. Parece que se está chegando ali a um acordo comum entre Vasco da Gama e Zé Gabriel, a pedido do nosso treinador, o Ramon Dias. O Vasco também está evoluindo na situação do Praxedes, o Vasco que não vai comprar 100% do Praxedes, né? O Vasco vai fazer ali uma proposta, ali, a proposta, melhor dizendo, que o Vasco fez foi na casa de 60%, 70%, para jogar o valor ali mais para baixo, e apesar da proposta do Cruzeiro ter pintado aí sobre a situação do Praxedes deve permanecer no Vasco da Gama, uma vez que a proposta do Vasco seria aí de compra. Bom, falando agora sobre a situação de reforços, tá? Vamos começar aqui sobre a situação da zaga, porque a negociação com o Kusevich, né, jogador que está lá no Curitiba, o Vasco deu um stand-by nessa negociação.
O Vasco colocou ela em compasso de espera e, apesar da 777 ter dado um aval, o Vasco deu uma segurada, porque outros zagueiros que passam por um momento mais positivo, certo, foram oferecidos para o Vasco da Gama. O Vasco tem negociações muito avançadas com um zagueiro do Atlético Paranaense, tá? O Kaká. Segundo o Fábio Azevedo, o jornalista que vocês conhecem bem, o Ramon Dias, inclusive, já avaliou o nome dele e deu aval para a contratação. Um cara que chegaria aí para brigar para ser titular do Vasco da Gama. Um jogador ali que tem grande carinho pelo nosso Alexandre Matos, que trabalhou com ele nos últimos anos lá no Furacão. Bom, outra situação que a gente passa para vocês. O Vasco também negocia com o Fasson, jogador lá do Lokomotiv Moscou, jogador jovem que está aí dentro do perfil traçado pela 777 Partners. Jogador de 22 anos que teve passagem por seleção brasileira sub-20, que teve passagem também por São Paulo e também pelo Atlético Paranaense, tá? Agora, o que chamou muito a atenção nessa manhã foi a situação envolvendo Léo Duarte, tá? Informação que chega na parte da manhã, a gente vai até colocar aqui com fonte, é que o Vasco está fazendo um investimento pesadíssimo para trazer esse atleta, tá? Informação que sai, ó, Vasco turbina Pix e vai com tudo para contratar multicampeão de 2019 com o Flamengo de Jorge Jesus, tá? E diz a matéria aqui que o nome já teria tido aval do nosso Ramon Dias. O Ramon Dias gosta aí do atleta, tá? E a gente coloca aqui para vocês, ó. De acordo com informações recentes, o Vasco está perto de anunciar Léo Duarte, zagueiro de 27 anos, que só uma passagem pelo Flamengo e se tornou multicampeão da Libertadores em 2019. Então, a gente coloca aqui para vocês aqui o Vasco evoluindo na situação do Léo Duarte. Empréstimo. O Vasco não vai comprar, é empréstimo, tá? Para deixar bem claro essa situação. Bom, após a ida do Souza para a Turquia, agora que a gente falando aí da volância do Vasco, o Souza confirmado está na Turquia, o Vasco com força aí investe em duas negociações. Negociação do Fernando, tá? Informação que veio que até o dia 31 o Fernando rescinde lá com o Sevilha, vem atuar pelo Vasco da Gama. Há há um facilitador nessa situação, porque o Sevilha é um clube aí onde a 777 Partners tem 10%, há uma porcentagem, por isso já há aí um nome, aí não precisa toda aquela burocracia de mercado aí. Lembrando que o Alan tenta também uma rescisão de contrato para vir jogar aqui no Brasil. Informação que a gente tem que se o Alan não for atleta do Vasco da Gama em janeiro, será atleta do Vasco da Gama por meio do ano. O vínculo dele termina lá no Alvanda e ele vem para o Vasco da Gama. O atleta está aqui no Rio de Janeiro, houve aí já conversa já, e está tudo muito bem encaminhado. Agora, a notícia que também pegou a gente hoje de surpresa foi a situação de um meia, pela primeira vez falando aí de forma mais ampla em situação de meia. E a gente fala aqui sobre Davi Terãs. Isso mesmo. Hoje surgiu uma informação que o Vasco
Vasco simplesmente, junto com o Corinthians, disputa aí a negociação desse atleta que estava lá no futebol mexicano. O cara quer voltar aqui para o Brasil, não se adaptou muito bem lá. Então o Vasco disputa aí a negociação de Davi Terãs com o Corinthians, tá? A gente também vai colocar aqui com fonte essa situação, perfeito? E é aquilo, eu acho que o Vasco tem que investir e investir mesmo, tá? Então tá ali, ó, vai chegar como estrela e vestir camisa 10. Davi Terãs aproxima de acerto com o gigante brasileiro e pega todos de surpresa, de jornalista, né? A informação que foi assinada ali pelo Átila Edsman, o nome do jornalista. Bom, então a gente aguarda aí o desfecho aí dessas negociações, tá? Nomes aí pesados aí que a gente vai ver como que vai ficar. Acho que nessa aí dá para o Vasco disputar aí com o Corinthians de igual para igual a contratação de Davi Terãs. Perfeito? Agradeço aí pela paciência de vocês, tá? Lembrando que o Laureano fala lento desse jeito porque eu tenho um problema pulmonar. É chato a gente ficar explicando todo dia a mesma coisa para as pessoas aí, tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto sempre, galera. Valeu.